A terceira temporada de Silo está chegando e ela vai enfrentar algo que as outras duas primeiras não enfrentaram. Vai adaptar o livro Ordem, que é o mais difícil de toda a história. Então resolvi revisitar a série e trazer aqui os momentos que eu mais gostei e também aqueles momentos que eu achei que não foram muito bem adaptados e o que podemos esperar para a nova temporada. Olá pessoal, eu sou Lidiane e bem-vindos ao Indico Assistir. Silo foi aquela série que eu comecei a assistir sem grandes expectativas, mas quando eu vi eu estava completamente apaixonada por ela. Eu gostei tanto que eu acabei lendo os livros porque eu não aguentava esperar pelas respostas. A cada novo episódio era um mistério que surgia e eu ficava cada vez mais ansiosa para saber o que acontecia naquele lugar. E o mais interessante é que tudo começa com uma história muito pequena. Uma mulher que quer descobrir a verdade sobre a morte do homem que amava. Mas aos poucos a história cresce e você percebe que ela faz parte de algo muito maior. E depois de duas temporadas adaptando o livro Silo, eles chegaram agora na terceira para adaptar o livro Ordem, que é o mais difícil de toda a história. Esse livro, ele não continua contando a história de Juliette. Ele volta no tempo para poder mostrar como surgiram os silos, por que a humanidade foi parar no subsolo e quem está por trás de tudo isso. Então eu reassisti as duas primeiras temporadas e nesse vídeo eu vou trazer aquilo que eu mais gostei, o que eu não gostei e também o que a gente pode esperar da terceira temporada no que já foi divulgado. Então se você não assistiu a série, não leu os livros e não quer pegar nenhum spoiler, é melhor parar aqui, vai lá, assiste, lê, mas depois volta, porque eu estou iniciando agora a cobertura da terceira temporada de Silo. Mas se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sino para notificação de novo vídeo, para receber minhas análises, críticas e teorias das séries que amamos. Arquivo X é a minha série favorita da vida. Foi ela que fez com que eu gostasse de ficção científica e mistério. E eu acho que foi justamente por isso que Silo acabou entrando tão rapidamente na minha lista de séries favoritas. Ela já começa cheia de perguntas. Por que aquele lugar existe? Por que algumas pessoas podem ter filhos e outras não? Por que tentar descobrir qualquer coisa sobre o passado é um crime? Só de ter uma relíquia do mundo antigo, a pessoa pode acabar condenada à limpeza, que é praticamente uma sentença de morte. Mas o momento que a série me conquistou foi o episódio 3 da primeira temporada, que é chamado Máquinas. Esse é o meu episódio favorito da série até hoje. Nele, a protagonista Juliette, que é interpretada pela atriz Rebecca Ferguson, e toda a equipe da mecânica desliga o gerador do silo para fazer um reparo. 10.000 pessoas ficam completamente no escuro, enquanto eles correm para tentar colocar o gerador para funcionar de novo, e qualquer erro pode ser fatal. Toda vez que revejo essa sequência, continuo ficando apreensiva. E quando tudo termina, Juliette sobe todos aqueles níveis de escada para chegar no nível superior e assumir seu novo cargo de xerife. E acontece que a partir daí é quando a história começa de fato a se desenvolver, porque a investigação da morte de George, que é o namorado de Juliette, leva ela a descobrir o que as autoridades do Cile estão escondendo. É comum as pessoas gostarem mais da primeira temporada do que da segunda temporada, mas em relação a Silo, comigo, eu prefiro mais a segunda temporada. Acontece que meu episódio favorito está na primeira temporada, é o terceiro, e minha cena favorita na primeira temporada é a saída de Juliette. Ela é sentenciada à limpeza porque descobriu muita coisa em relação ao silo. Então a emoção já começa quando toda a equipe da mecânica vê ela partir. Mas o momento que realmente me marcou foi quando ela percebe que a mentira não termina dentro do silo. Em vez de fazer a limpeza, ela atravessa a colina e desaparece em um mundo devastado. Eu achei que é um final de temporada perfeito. Então Juliette deixa o seu silo original, que é o 18, e parte naquele mundo devastado até encontrar o silo 17. E quando ela entra naquele local, que é na segunda temporada, é um verdadeiro choque. Está tudo destruído, escuro e inundado. E é difícil acreditar que aquilo um dia foi um silo funcionando normalmente. E ali é mostrado qual será o destino do silo 18 se a rebelião sair do controle.
E uma decisão da série que eu achei acertada foi fazer esse paralelo e mostrando o que acontece na rebelião do Silo XVIII, enquanto mostra as consequências de uma rebelião do Silo XVII. E outra coisa é fazer com que Juliette vá descobrindo algumas coisas nesse silo abandonado, enquanto as mesmas estão sendo descobertas no Silo XVIII. E a cena que mais me emociona continua sendo a despedida de Juliette e de Solon. É a primeira vez que vemos Juliette baixar completamente a guarda. Ela simplesmente abraça ele. Para mim, aquele momento mostra a amizade que os dois construíram ao longo da segunda temporada. E outro momento que também me emociona é a morte do pai de Juliette, porque ele se sacrifica em nome dela pela rebelião e momentos depois ela retorna ao silo. E se tem uma cena que eu sempre volto para assistir, é justamente essa chegada. Juliette faz a limpeza da câmera, prova que sobreviveu e, ao mesmo tempo, avisa que ninguém deve sair porque o ar continua tóxico. Mas o que eu mais gosto nessa cena é a reação de quem estava esperando por ela. E Juliette termina a segunda temporada presa em uma câmara em chamas, e tudo o que acontecer com ela a partir de agora é um material original para a série, porque ela não existe no livro Ordem. E é claro que nem toda adaptação é perfeita. O que acontece com Silo é que minha decepção está justamente na adaptação da minha parte favorita no livro, que é o mergulho de Juliette nas profundezas do Silo XVII. Existe toda uma preparação no livro para que isso aconteça, porque ela vai em um lugar que, apesar dela conhecer no Silo XVIII, é um local que está inundado há anos, décadas. Então, tem toda uma preparação, todo um cuidado e é um verdadeiro filme de terror ali. Ela vai esbarrando em corpos que estão flutuando há anos naquele local. As coisas estão enferrujadas, justamente as bombas que ela tem que consertar para poder baixar o nível da água. E uma verdadeira luta para ela conseguir salvar o silo e ao mesmo tempo salvar a si mesma. Na série, quase tudo isso foi simplificado. O mergulho ficou muito mais fácil. Boa parte da tensão desapareceu e o maior desafio acabou sendo apenas a subida. Para mim, foi uma pena, porque era um dos momentos mais angustiantes do livro e acabou perdendo justamente aquilo que o tornava tão especial. Mas se isso me decepcionou, a série acertou em muitos outros pontos, principalmente no maior desenvolvimento do personagem Lucas. No livro, ele é somente o interesse romântico de Juliette. Já na série, ele ganha um papel muito maior ao descobrir a salvaguarda, praticamente ao mesmo tempo em que Juliette faz a mesma descoberta no Silo XVII. Então foi um grande acerto da série fazer esse paralelo, porque agora tem dois personagens que sabem sobre a salvaguarda no Silo XVIII, que é justamente o maior perigo que pode acontecer, já que está fora do controle deles. Um outro acerto da série foi com a criação da personagem Camille. Ela é incrível dentro da série. Camille não existe no livro, ela foi criada para a série. E no começo parecia que ela estava ali apenas para desenvolver melhor os Simmers e mostrar um pouco mais das disputas entre o judiciário e o TI. Só que a personagem foi crescendo, ganhou espaço e passou a jogar dos dois lados, apoiando a rebelião quando era necessário e ao mesmo tempo protegendo os interesses das autoridades. E Camille ganhou uma importância que eu realmente não imaginava. E pelo trailer da terceira temporada, ela vai ter muita importância na história. E agora chegou o momento que eu estou muito animada e também preocupada. Até agora eles saíram muito bem adaptando o Silo, só que é muito difícil adaptar a ordem, porque eles vão ter que voltar no tempo para poder contar como os silos foram construídos e o porquê. Com isso, eles teriam que simplesmente retirar todo o elenco original, retirar Rebecca Ferguson por uma temporada e colocar todo um elenco novo. Então, eles encontraram um caminho para poder continuar com Juliette e o elenco original e contar a história do livro Ordem. E foi nessa adaptação que eles fizeram e no material promocional que estão divulgando que eu consegui algumas pistas sobre a terceira temporada. Isso começa com a personagem Ellen.
No livro, ela tem uma participação bem menor. Já na série, ela já foi apresentada na última cena da segunda temporada. Ela é uma jornalista investigativa, o que faz dela uma personagem muito mais importante para descobrir como toda a história começou. E essa mudança na história de Ellen é importante porque deu a resposta do porquê existe o peso de Spencer na série, que não existe no livro. Na série, é Daniel quem dá de presente o dispenser para Ellen, e séculos depois, esse mesmo objeto chega às mãos de Juliette através de George no Silo 18. E esse detalhe nos mostra como eles já estavam preocupados com a adaptação do livro Ordem antes mesmo da série estrear, porque eles colocaram na primeira temporada algo do passado para se conectar com o presente de Juliette na série. Mas tem outro detalhe que será muito importante na terceira temporada. Na segunda temporada, Simmers diz a Kennedy que existem pílulas capazes de apagar a memória. Se ele aceitar fazer um trabalho para o judiciário, pode esquecer 22 anos da própria vida. Depois, Bernard revela que foi exatamente assim que Salvador Quinn fez a população do Silo 18 esquecer a rebelião de 140 anos atrás. Durante dias, meses e anos, ele colocava essas pílulas na água do silo e fez com que as lembranças desaparecessem. E isso é muito importante porque as pílulas têm um papel fundamental no livro Ordem. Então eles já começaram a preparar isso desde a segunda temporada, justamente porque eu acho, e pelo trailer, está envolvido no enredo novo de Juliette. No trailer da terceira temporada, Juliette aparece tomando essas pílulas e logo depois surge uma mensagem dizendo para ela parar. A minha impressão é que elas possam ser utilizadas para fazer Juliette esquecer tudo o que descobriu depois que saiu do Silo 18. Se for realmente isso, então os roteiristas encontraram uma forma muito inteligente de adaptar a história de Juliette sem perder um dos pontos muito importantes de Ordem. E tudo indica que Camille também vai fazer parte dessa história. Então, estou muito curiosa para poder ver como será essa adaptação das pílulas, tanto para Juliette como para o livro Ordem na série. Além disso, tiveram duas confirmações que me deixou muito feliz para a terceira temporada. A primeira delas foi o retorno de Solo. Eu estava com medo de que, com tantas histórias acontecendo ao mesmo tempo, a série deixasse de lado o Silo 17. Eu acharia isso uma pena. Além de ser um personagem incrível, foi Solo quem conseguiu fazer Juliette baixar a guarda e construir uma das amizades mais bonitas da série. Mas o ator Steve Zahn foi confirmado na terceira temporada e já apareceu em materiais promocionais. Uma adição no elenco que me deixou muito feliz foi a do ator Colin Hanks. Eu acompanhei a carreira dele desde o início e adorei saber que ele vai estar em Silo. A produção da série continua mantendo o personagem dele em segredo, mas pelo material promocional, tudo indica que ele fará parte da história que acontece no passado, pois ele apareceu ao lado de Ellen, o que reforça a impressão de que ele estará ligado à conspiração que deu origem aos Silos. Então, depois de perceber todas essas pistas que foram deixadas, agora é saber como elas vão se conectar na terceira temporada. Depois de reassistir as duas primeiras temporadas, eu tenho certeza que a terceira temporada vai ser diferente de tudo que a gente viu até agora. E o trailer só reforçou isso. As cenas do passado estão impressionantes e vamos acompanhar a construção dos silos e entender quem esteve por trás de tudo isso, ao mesmo tempo que veremos uma Juliette completamente diferente do que ela foi nas duas primeiras temporadas. E isso só reforça a importância das pílulas para essa nova fase da série. Então, esse é o primeiro vídeo da minha cobertura da terceira temporada de Silo e espero encontrar vocês para acompanhar essa nova temporada aqui no canal. Mas eu quero saber se você pretende assistir à série e qual é a sua expectativa para a terceira temporada. Deixa sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreve e continua acompanhando os nossos conteúdos.